Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui para falar de Jesus. Aqueles que podem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Louva a Deus pela oportunidade, Deus seja louvado. Diz a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, e Prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e a grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, creio eu que é uma mensagem propícia para a reunião de obreiro. É verdade que a oportunidade boa, ela aparece nas nossas vidas. Sabemos nós, tanto na vida secular, como na vida no ministério, servindo ao Senhor, a oportunidade ela sempre vem. Mas a pergunta que não quer calar essa tarde é: estamos preparados para aproveitar a oportunidade que chegou? Estou aqui esta tarde pela misericórdia de Deus. A boa oportunidade veio, mas eu compreendo, meus pastores, que é necessário estar preparado para executar o plano do Senhor. O obreiro, ele tem que estar preparado em todos os instantes. Olhando para a vida secular, é assim que funciona. Muitas das vezes, a boa oportunidade para trabalhar em certo departamento ou empresa, ela chega até nós, mas a falta de preparo, a falta de estudo, a falta de documentação vai fazer com que eu não trabalhe na empresa ou aproveite a oportunidade que chegou. Tudo envolve em torno do preparo. O homem de Deus, ele precisa estar preparado em todos os instantes para que as coisas começam a fluir. O nosso modelo é Jesus Cristo, e quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver Jesus, meus pastores, escolhendo 12 homens. Escolhendo esses homens, Jesus já não manda eles irem pregar a palavra. Por quê? Faltava o preparo. Jesus, ele preparou os seus discípulos dia após dia. Por quê? Jesus saberia muito bem que um dia ele iria ser crucificado, ele iria ressuscitar. E quem ficaria dando continuidade naquilo que Cristo iniciou é aquelas pessoas que foram preparadas por Jesus. Tudo anda em torno de preparo. E olhando para o apóstolo Paulo, eu fico muito maravilhado com a carta que esse homem manda para Timóteo. Timóteo, capítulo 1, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 4,
versículo 16, o apóstolo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É interessante, pastores, que primeiro o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo cuidar de si. Por quê? Porque se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar da obra do Senhor? O preparo ele começa aí. Nós temos que olhar para as nossas vidas e ver se realmente estamos da forma que Deus quer que estejamos para fazer a tua obra, para executar o teu processo. Por que que o apóstolo Paulo fala para Timóteo primeiro cuidar dele? Porque a vida do cristão é uma carta aberta. Ele vem de exemplo, ele tem que dar exemplo para a sociedade. Apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: cuide de ti. Cuidou de ti? Agora cuida da doutrina. Por quê? Porque o homem de Deus, ele está sendo observado perante a sociedade. E se ele deixar brechas, se ele deixar falha, o evangelho, mesmo sendo de Cristo, as pessoas não vão ouvir. Por quê? Porque não está vindo de um obreiro preparado. O obreiro preparado, ele prega com as palavras que estão escritas na Bíblia, inspirada por Deus, mas ele também prega com a sua atitude, ele prega com o seu exemplo. Então o apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então a preparação ela começa aí. O cristão ele vai se preparando, ele vai melhorando dia após dia, baseado com a palavra do Senhor, porque quando a oportunidade surgir, ele está preparado para executar o processo. É interessante que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico onde se encontra a história da igreja. Tudo que se relaciona à história da igreja se encontra nesse livro. No capítulo 6 é interessante que nós lemos aqui que surge uma necessidade na igreja de Deus. Por quê? Porque o número está se multiplicando, a igreja está crescendo. É normal a dificuldade, o problema aparecer. Nosso pastor presidente, ele está aqui, ele sabe muito bem disso. Quando o número cresce, os problemas crescem junto. Por quê? É o ser humano, isso é o normal acontecer. Mas a pergunta que não quer calar esta tarde é: estamos preparados para resolver o problema que apareceu na igreja? É essa que é a questão. Muitas das vezes queremos, é claro que queremos que a igreja enche, que as almas aceitem Jesus, é claro, esse é o desejo do nosso coração. Mas faça uma pergunta para você: estou preparado para os problemas que vão surgir dentro da igreja? Amado irmão, querido ouvinte, obreiro do Senhor, sabemos nós que não é fácil, sabemos nós que é muito difícil. Nós temos que estar impulsionado pelo Espírito Santo para não matar a alma, porque a alma será cobrada do pastor. É uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. Então quando o problema que aparece, os irmãos vão levar até os apóstolos, como que dizendo: olha, apareceu esse problema, como iremos solucionar? O interessante é que os apóstolos, o pastor Samuel, eles vão olhar para aquelas pessoas e vão dizer: olha, escolhem 7 varões de boa reputação. Amado irmão, querido ouvinte, só aqui poderíamos falar muito tempo só nessa boa reputação. Por quê? Porque as pessoas que são escolhidas é pessoas que já estão sendo observadas. Eu falei aqui que o cristão ele tem que ter exemplo, ele tem que ter uma vida santa, porque o mundo está olhando para ele. Então ele andando conforme a palavra de Deus quer que ele ande, quando o problema aparecer, as pessoas vão lembrar de você. Por quê? Porque o mundo está um caos, o mundo está perigoso, o pecado está na porta da nossa casa, mas o irmão é diferente, é verdadeiro pastor, não se vendeu, é obreiro de Deus. O pancadão está na rua dele, ele passa pelos irmãos dando licença, pedindo licença, dando a paz do Senhor. Os irmãos olham e falam: lá vai para a igreja, não se corrompeu com o mundo. Isso é um obreiro preparado. Quando eu olho para essas palavras, eu vou lembrar de Noé. Não tem como não lembrar. A Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que Noé era santo da sua geração, homem reto, justo, viveu 950 anos. A Bíblia diz que o mundo está no pecado, o mundo está perdido, mas Noé andava
estava com Deus. Eu quero acreditar que o obreiro preparado, ele está aqui, ele já está ouvindo e está recebendo. O mundo está um caos lá fora. Continue andando com Deus. Escolhe 7 varões com boa reputação e cheio do Espírito Santo. Sabemos nós que sem o Espírito Santo não dá para fazer a obra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque para fazer a obra não é coisa fácil. Sabemos nós que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Então esse é o aconselhamento dos apóstolos. Mas eu olho para Paulo ainda em Timóteo, mas agora em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Olha o conselho do apóstolo Paulo: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiros do Senhor, olha que o apóstolo Paulo está dizendo: procure apresentar a Deus. Não é procurar apresentar o homem, porque o homem é limitado, mas os olhos de Deus, ele te contempla em qualquer lugar. Por que o apóstolo Paulo está falando para apresentar a Deus? Apresentar a Deus, ser aprovado por Deus, não é aqui onde eu estou com o microfone na mão, não. Ser aprovado por Deus é na calada da noite, com o joelho dobrado no chão, aonde o irmão não me vê, aonde a irmã não me vê, aonde o pastor não me vê. A aprovação de Deus vem aí. Por quê? Tudo começa com a oração. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: procure apresentar-te a Deus. Por quê? Porque quando estamos apresentados a Deus, quando surge a necessidade na igreja, é Deus que vai te apresentar para o povo. Primeiro você se apresenta para Deus, o problema apareceu, é Deus dizendo: aqui é um varão cheio do Espírito Santo do Senhor, é um varão preparado. Um varão preparado para executar o projeto, para executar a obra. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Mas é triste vermos hoje muitos casos de pessoas que não querem mais se apresentar a Deus, querer ser aprovado por Deus. Por quê? Orar não dá fama, orar não tem mídia, orar ninguém liga para você. Mas não podemos deixar de orar, porque tudo começa com a oração. Nós lemos aqui que os apóstolos falaram: olha, escolhe 7 varões. Por quê? Porque nós estamos nos dedicando na oração e no ministério da palavra. Sabe o que isso quer nos dizer, pastores? Palavra sem oração não tem poder. Eu posso montar a melhor mensagem, eu posso montar o melhor sermão, se ele não tiver oração, ele não penetra no teu coração. Tudo começa com oração. Por que, irmão Tiago? A mensagem não é minha, é mensagem de Deus. Então antes de eu aplicar para a igreja, eu preciso conversar com o dono da mensagem. Senhor, eu vou pregar, a mensagem não é minha, é tua. Envia ela até os seus filhos. Não é só assim com a palavra, é assim também com o louvor. Louvor sem oração não tem poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que por volta do meia-noite, Paulo e Silas oravam e
cantavam hinos ao Senhor. Só tem poder se tiver oração. Orou, coisa boa, pode louvar, porque Deus vai abrir o céu. Aquele que ora primeiro, Deus envia terremoto para soltar o cativo. Eu não sei qual é o teu problema, eu só sei de uma coisa: se você estiver orando, se prepare para viver o milagre, se prepare para viver a vitória, porque aonde tem oração, o poder de Deus é manifestado. Preparação começa com a oração, queridos. E é incrível que realmente ela não dá fama, ela não dá mídia, e por isso muitos estão largando. O estudo é muito bom, eu recomendo para qualquer um, é coisa linda. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa, com a facilidade. As coisas vão se tornando mais fáceis, pastor Jairo. Conhecemos um pouco melhor a palavra, ao ponto de querer deixar aquilo que foi programado desde o princípio, a oração. A oração, ela não é vista por ninguém, é uma comunicação entre você e o céu. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Olha só, o firme fundamento. A oração, você não está vendo Deus, mas é um sinal de fé. Não tem como eu começar a construir a minha casa. Tem pedreiros aqui profissionais, sabem muito bem disso, pelas paredes, sem me ligar com a fundação. A fundação é a oração, é a base do firme fundamento das coisas que não se vê. Quando não tem oração, acontece o que a gente muito vê nos dias de hoje. Ouve uma palavra dentro da igreja, estou indo embora. Ouve uma palavra no púlpito, eu não vou mais. Ouve uma palavra, eu não quero mais saber. O que é isso? É crente despreparado. Mas quando estamos preparados, a gente ouve fofoca, ouve calúnia, a gente vê o problema dentro da igreja, mas o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. O que é isso? Obreiro preparado para trabalhar para o Senhor. Obreiro preparado para trabalhar para o Senhor. Então tudo gira em torno da preparação. Eu creio aqui que tem muitos obreiros, mulheres, homens de Deus aqui preparados. A oportunidade vai surgir, você vai abraçar o cargo. Por quê? Por causa da preparação. Está preparado. Porque fazer a obra de Deus, sabemos nós que não é fácil. Muitos se levantam, noite sem dormir, complicado que se escuta. Mas não estamos aqui pelo homem, nós estamos aqui por Jesus. O que chama a minha atenção é que quando Pedro, ele está nos piores momentos da tua vida, negou a Jesus, cortou a orelha do soldado, ele está totalmente fora de si. Eu acredito que emocionalmente Pedro não está nada bem. Jesus aparece para ele, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro vai respondendo. O interessante é que quando Pedro responde positivamente, Jesus fala: então vai e apacenta minhas ovelhas. O obreiro preparado, ele tem que ter amor. Sem amor as coisas não andam. Sem amor as coisas não fluem. É por isso que os apóstolos falou: boa reputação e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o primeiro fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor. Sem amor não tem como. A gente não fala de Jesus por interesse. O obreiro preparado, ele não faz a obra por interesse. O obreiro preparado, ele está dando continuidade naquilo que Jesus iniciou. Nenhum mundo perdido, nenhum mundo corrupto, aonde muitos estão apostatando da fé. Eu creio na geração dos obreiros preparados, dos obreiros que não estão comercializando nada, daqueles que falam da palavra no intuito de ver a alma ir para o céu.
Não se venda, não se venda, não se corrompa. Continue pregando a palavra, continue pastoreando, continue amando as ovelhas, porque eu sei que o nosso Deus, Ele vai abrir o céu ao seu favor. Aleluia, aleluia. Como reunião de obreiro é propício dizer, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. Por quê? Porque ele vai ver muitas coisas negativas. E hoje nós estamos aí na pós-modernidade, onde as coisas acontecem dentro da igreja em menos de um minuto já está em outro país. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, onde as pessoas estão compartilhando a ferida do outro. O inimigo, ele está conseguindo se infiltrar dentro da igreja através da vida dos irmãos. Nós estamos vivendo uns dias muito difíceis por falta de preparação. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu falei aqui que o nosso modelo é Jesus. O interessante é que no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 2, Jesus, ele está na boda de Canaã da Galileia, e os judeus, eles tinham por costume fazer aquela festa até o 7º dia. Mas é interessante é que não acaba a festa, mas acaba o vinho. A necessidade aparece dentro daquela festa, mas chega no conhecimento de Jesus. Quando chega no conhecimento do nosso modelo, ele não compartilha a vergonha do noivo, ele procura resolver da melhor forma. Ele faz o milagre, ele faz a transformação e manda o mestre Sala experimentar. O que é isso? Estratégia. Não sai defamando o noivo. Vá lá, não tem estrutura para festejar, acabou o vinho e a festa, cadê? Não cumpriu seus dias. Não, ele não expõe a necessidade, ele arruma a casa. É isso que o crente cheio do Espírito Santo ele faz. Quando ele vê o problema dentro da igreja, ele não sai compartilhando para envergonhar ninguém. Ele chega no pastor, no particular, fala: pastor, aconteceu isso, vamos resolver da melhor forma, para que venhamos colocar uma pedra em cima, para o nome de Deus ser glorificado. Porque quando não sabemos resolver um problema pequenininho, vai se tornando um problemão gigante. Quando vai ver, a irmã já não vem mais, o irmão já não vem mais. Porque falta de preparo dentro da casa do Senhor. Mas eu acredito que através dessa reunião nós vamos rever muitas coisas. Nós temos que entender que não somos melhor do que ninguém, somos nós todos pequenos. Deus não usa grande, Deus não usa grande. Por quê? Porque o único grande que eu conheço é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Ele é o próprio Deus. Aleluia, ele é o próprio Deus. Escolhem 7 varões cheio do Espírito Santo e coloque eles para resolver este grande negócio. O interessante é que quando eles falam o nome de Estevão, eles vão dizer que Estevão é um homem fora do comum, é um homem que tinha o Espírito Santo, e todos que olhavam para ele notavam isso. Porque é assim, irmãos, em um mundo de pessoas iguais, aqueles que têm o Espírito Santo, eles são realmente diferentes. Ele não é diferente porque ele fala que é um cristão, ele é diferente por causa do seu dia a dia. A gente conhece um homem cheio do Espírito Santo, não é no culto, mas é lá fora, através dos frutos que vão ser manifestados através da vida dele, os frutos do Espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia nós estamos observando muitas coisas ruins acontecendo. E as pessoas hoje, muitos não querem continuar no caminho de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão usando outras pessoas como obstáculo. É claro que o nosso alvo, o nosso exemplo é Jesus. O homem, ele é falho. Mas o interessante é que aqueles escolhem esses varões realmente capacitados, estruturados para resolver aquele problema. Mas o que chama a minha atenção é o versículo de número 7 que a gente leu. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote
obedeciam à fé. O que traz crescimento para a obra do Senhor? É a palavra de Deus. A Bíblia diz: e crescia a palavra de Deus, e se multiplicava muito o número do sacerdote, muito o número dos discípulos que obedeciam à fé. Talvez você esteja aí sentado dizendo: eu conheço lugares que não tem palavra, mas está cheio. Isso não é que está cheio de pessoas preparadas, mas é um inchaço, como já foi falado aqui em algumas reuniões passadas. E o inchaço muita hora desincha. Não são crentes preparados, são crentes parecidos com um surfista. O que eles querem na realidade é pegar uma onda, e quando a praia não fornece a onda para eles, um olha para o outro e fala: vamos para outra praia, porque aqui acabou a onda. Mas nessa tarde eu estou vendo aqui, não é crente surfista, é crente mergulhador, que quer mergulhar no profundo da palavra, porque é no profundo da palavra que nós descobrimos a riqueza do Evangelho. Não se contente com pouco, busque mais. Não se contente com pouco, se humilha mais, ora mais, porque eu tenho certeza que quando a boa oportunidade aparecer para você, você vai estar preparado. O engraçado é que muitos olham e falam: foi sorte. Foi sorte não, meu filho. Só você sabe o quanto tempo você fica de joelho naquela madrugada. Só você sabe o quanto você ora, o quanto você lê, o quanto você busca. O mundo não vê, mas Deus que vê todas as coisas, Ele está dizendo: coloca Ele, coloca Ele, coloque Ele para exercer o cargo. Coloque Ele para exercer a função que eu tenho para a sua vida. Então, irmãos, tudo é questão do preparo. E é interessante, pastores, que quando a gente fala de preparação, o obreiro ele tem que estar preparado em todos os instantes. Por quê? Porque a gente encontra no livro de Mateus, capítulo 25, Jesus ele contando uma parábola, e é uma parábola muito forte, acerca das 10 virgens. Quando identificamos aquela parábola, a gente vê 10 mulheres virgens. As 10 dormem, mas só 5 continuam acesas. O que é isso, irmão Tiago? Preparado com a lamparina. Você vê que aquelas que está preparada entra pela porta com o noivo, e aquela que não está preparada, ela fica para fora da grande festa. Tudo gira em torno da preparação. Eu não vim aqui confrontar ninguém, estou apenas explicando um pouco da palavra. A pergunta que não quer calar essa tarde é: estamos preparados? Porque o apóstolo Paulo ele fala que vai ser num abrir e não fechar de olho. Não tem como se preparar perante esse tempo. É necessário andar preparado, porque aquele que está preparado, quando a boa oportunidade surgir, ele pisca o olho, ele já não está mais aqui, porque andou preparado, andou da forma que Deus quis, andou da maneira que Deus quer. Irmão, eu sei que para andar preparado é difícil. Muitos são os manjares do inimigo, muitos são os pratos do adversário, mas faça como Noé, continue andando com Deus, continue caminhando com Deus, porque quando Deus tiver uma punição para a humanidade, Deus tem uma arca para a tua vida, Deus tem uma arca para você, Deus tem uma arca para você. Porque, irmão Tiago, eu estou andando preparado, eu estou andando preparado, está vindo proposta, eu estou preparado, porque eu quero subir para o céu. Aleluia! Ande preparado, irmão. Ande preparado para fazer a vontade de Deus. A oportunidade boa, ela vai aparecer na sua vida. Necessário é estar preparado.
Mas é interessante que aqui no capítulo 7, quando eles falam que crescia a palavra de Deus, não tem como a gente não notar a organização da igreja, a organização deles. É por isso que eles dividiram a tarefa perante os 7 homens cheios do Espírito Santo. Porque aonde tem organização, as coisas fluem. Onde tem organização, as coisas acontecem de uma forma natural. Por quê? Porque cada um está preparado no seu posto para fazer a vontade de Deus. E quando falamos de organização, é necessário mencionar o profeta Elias. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que Elias, quando ele toma o posto para orar a Deus, o altar está totalmente quebrado. Sabemos nós que o nosso Deus é um Deus que gosta de organização. Se olharmos no livro de Levítico, a gente vai ver que Deus sempre foi severo com o sumo sacerdote. Não poderia entrar para oferecer o sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. É organizado. Roupa tal, é desse jeito, é dessa forma. Não tem como negociar. Organização. Elias, quando ele vê o altar todo quebrado, ele sabe que o seu Deus é um Deus organizado. Ele sabe que tem que ter organização para o milagre acontecer. A Bíblia diz no versículo 30 que ele conserta o altar. Consertando o altar, amado irmão, querido ouvinte, se nós continuarmos lendo, Elias agora começa a zombar. Por quê? Porque ele arrumou a casa, ele organizou a casa, ele pega 12 pedras representando as 12 tribos, consertou o altar. Agora ele zomba como? Olha, traga cântaros de água, pode jogar em cima da madeira. Sabemos nós que é impossível a madeira, a lenha, o holocausto pegar fogo quando está encharcado. Ele encharca tudo. Por que que ele tem essa convicção? Porque o difícil de fazer ele fez, foi consertar o altar. Quando ele conserta o altar, ele sabe que nada mais vai impedir o fogo de Deus de se manifestar. Quando ele arruma a casa, ele sabe que é impossível o fogo de Deus não se manifestar. É por isso que ele fala: pode jogar água, jogue mais um pouco, pode jogar. Convicção do milagre. Por quê? Porque preparou o altar. Eu não sei se está dando tudo errado na tua vida. Eu não te conheço no íntimo. Eu não sei o que está passando, mas de uma coisa eu sei: se o altar for consertado, se você estiver pronto, nada vai parar o milagre de Deus. Nada vai parar o milagre de Deus. Nada vai parar o milagre de Deus na tua vida. Porque aquilo que estava quebrado eu arrumei. Aquilo que ninguém dava nada foi consertado. Deus vai operar o milagre através da tua vida. Através da tua vida. É o altar consertado. É fácil, irmão Tiago? Não. Lê a história de Elias, você vai ver o quanto ele não sofreu. Desejou a sua própria morte, porque é espinhoso mesmo. Está doendo, você está no caminho certo, continue. É isso mesmo, irmão. Jesus não escondeu nada de ninguém. João capítulo 16, versículo 33. Eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, e olhando para a continuação dessa história, nós vamos ver no capítulo 7 de Atos, que esse homem Estevão, ele sempre se destacou com o seu ensino, cheio do Espírito Santo, obreiro preparado. Mas é interessante que no capítulo 7 a Bíblia vai nos dizer que ele vai começar a falar para os magistrados, para os religiosos, acerca da palavra. Eu vejo que é um homem cheio de estratégia. Por quê? Porque ele começa com a Torá. E uma coisa que eles conheciam era o Pentateuco, eram os primeiros 5 livros da Bíblia.
Ele começa falando do pai Abraão, Isaac, Jacó, fala de Moisés, ele vem trazendo, isso é estratégia, porque o foco principal dele é falar de Jesus. Mas olha como ele vem vindo, ele vem falando dos pais, daquilo que eles tinham conhecimento. Mas a Bíblia diz que quando ele apresenta a Jesus, as coisas começam a mudar. Aquelas pessoas já pegam ele, colocam ele para fora do sinédrio, para querer o apedrejar. O que é isso, irmão Tiago? Muitas das vezes é isso que encontramos aí fora. Falamos da palavra, mas quando entramos em Jesus, muitas das vezes o inimigo ele se levanta. Por quê? Porque sabe que é ele que iniciou o projeto, que estamos aqui dando continuidade. Aquelas pessoas colocam ele para fora e começam a o apedrejar. A Bíblia diz no capítulo 7, a partir do versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Querido irmão amado ouvinte, quer ver o céu aberto? Ande preparado. Veja bem, a preparação de Estevão está até no dia mau, está sendo apedrejado, mas está vendo o céu aberto. Estão caluniando ele, mas está vendo o céu aberto. Sabe quando é que você vai ter uma revelação divina? É no dia mais difícil da tua vida. Vão estar apedrejando você, mas eu tenho certeza que você vai receber o melhor de Deus, para não pecar, para não voltar para trás, para não desistir. Porque, irmão Tiago, é porque eu estou preparado, eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder. Deus tem o céu aberto para aquele que anda preparado. E com essas palavras, obreiros, com essas palavras ele afirma a doutrina da Trindade. Eis que vejo o céu aberto e o Pai em pé à direita do Pai. Pai, Jesus e o Espírito Santo dentro dele, permitindo ele ter essa visão. Eita, coisa linda, irmão. Repare que ele fala que Jesus está em pé. Você sabe como é que é a mente do pregador? Jesus de pé e Estevão sofrendo. Eu imagino que Jesus levanta para olhar para Estevão e dizer para o pai: olha lá, pai, valeu a pena o sacrifício. Estão jogando pedra nele, mas ele não nega o meu nome. Estão tacando pedra nele, mas está falando de mim. Estão caluniando ele, mas ele não desiste de mim. É Jesus se levantando para dizer: valeu a pena sofrer naquela cruz. Olha o evangelho lá, olha a igreja em andamento. Não desiste perante a prova. Eu tenho certeza que você está preparado. Você não vai parar por causa do fulano, ciclano e beltrano. Você vai olhar para o céu, vai lembrar dessa história e vai dizer: Jesus está vendo, Jesus está vendo, Jesus está vendo. Jesus está te vendo. Ande preparado. Irmãos, uma pessoa despreparada ia passar por esse processo, pastores? Será que iria? Será que iria conseguir tomar uma pedrada e mesmo assim não negar a fé? Despreparo, ele não permite que você chegue nesse estágio, porque você não vai aguentar. Mas eu lembro de Jesus falando no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24: todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento, mas ela não caiu. Aleluia. Esse vento não te para, eu tenho certeza.
Ninguém vai te parar. Irmão, queremos ser até otimista, mas biblicamente falando a gente sabe que os dias são maus. Então a mensagem é propícia, e obreiros do Senhor, vai vir dia mau para nós? Vai, claro que vai, mas eu tô na rocha. Jesus falou que eu não vou cair. Eu continuo falando da palavra. Queridos, eu parei de andar com pessoas perigosas, pessoas que faziam muitas coisas ruins, pessoas que tinham uma certa popularidade na comunidade, boca de fumo e tudo mais. Deixei de andar com essas pessoas para andar com o dono de tudo. Irmãos, eu vou falar, eu vou pregar, eu não paro por nada. Pode acontecer o que for. Eu sei que a vida do cristão, ela não termina aqui, ela tem continuidade. Faça como Estevão. Tô sendo apedrejado, eu tô. Tão me maltratando, tão, mas eu tô vendo o céu aberto. Quando você liberar essas palavras, o inimigo vai ficar feliz? Claro que não. Olha o que eles fizeram com Estevão. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos, porque eles viram que a palavra que Estevão estava dizendo estava penetrando no coração. Como é que dizendo, ele está certo, ele tem razão naquilo que ele fala. E a Bíblia continua dizendo: e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. É aqui que é gostoso. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esses pecados. E nem tanto dito isto, adormeceu. Amado irmão, querido ouvinte, o obreiro preparado é uma pessoa que estão fazendo mal para ele, mas ele não retribui o mal. Por quê? Porque os frutos do Espírito acompanham ele: gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso tudo estava embutido em Estevão. Ele olha para o céu e fala: Senhor, não coloque esses pecados sobre ele. Estevão teve a ousadia de fazer igual Jesus na cruz do Calvário: meu Pai, não coloque o pecado sobre eles. O que é isso? É uma pessoa cheia do Espírito Santo de você, de Deus. Vão te maltratar aí fora, vão te caluniar aí fora, mas eles vão fazer querendo receber a mesma coisa. Mas você vai continuar orando por ele, abençoando ele, pregando Jesus para ele, porque você é diferente, você está preparado, você anda com Deus, você está clareado, você está no caminho. Nada mais te tira do foco. Pode fazer o que for pela tua vida, você vai dizer: Senhor, não coloque esse pecado sobre ele, perdoa ele, porque eu acabei de perdoar. Sem perdão não há preparação. Sem perdão o altar continua quebrado. Irmão, ele pode ter feito o que for para você, perdoa ele. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, só o Espírito faz as coisas loucas se tornar normal. É só o Espírito Santo que pega o nosso pastor, que é presidente, aposentado e militar, e coloca um ex-traficante, um ex-ladrão aqui para pegar a palavra, que era para estar batizado no PCC. É só o Espírito Santo que faz isso. É ligação direta. Aonde há Espírito, amor, não tem rejeição. Aonde há Espírito, todos nós somos iguais. Jesus morreu por todos.
João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo. Deus não só amou nós, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crê, não perecer, mas obter a vida eterna. Não faça distinção de pessoa, não rejeite ninguém. Demonstre o fruto do Espírito Santo, porque Deus está usando a tua vida. Amanhã Deus vai estar usando a vida dele. Amanhã Deus vai estar usando a vida dele, porque está preparado, está preparado, está preparado. Então a mensagem de Deus para essa tarde gloriosa é: ande preparado, porque as oportunidades vão chegar, e quando ela chegar, você vai aproveitar da melhor forma, porque estou andando na brecha. Eu estou preparado, eu estou caminhando com Deus. Glória a Deus, isso fala muito, irmãos. Vou finalizar agora. Isso fala muito do temperamento desse homem chamado Estevão. Sabemos nós que o nosso temperamento, ele tem que sempre estar em dia, em concordância com o Espírito Santo. Porque nunca vamos esquecer, porque está na Bíblia, que nós veio de uma carne caída, de Adão. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andar em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. É uma guerra interna, mas quando estamos em espírito, a gente vence a carne. Foi isso que Estevão fez. Ele está passando pelo momento difícil, está sendo apedrejado. Ele poderia amaldiçoar aquelas pessoas, mas o que sai da boca dele não é uma palavra de ódio, é uma palavra de amor. Temperamento equilibrado. Quantos hoje não se titularizam obreiros, mas quando se depara com a situação ruim, que não chega nem aos pés que Estevão passou, perde a cabeça, deixa a carne falar, fala um monte de coisa que não agrada a Deus, faz muitas coisas terríveis em casa, e depois quer vir pregar a palavra, quer que o céu abre, quer que os irmãos recebam. Como? Sendo que você não está preparado. Primeiro você precisa cuidar de ti, como o apóstolo falou para Timóteo: cuide de ti e cuide da doutrina. Sendo assim, muitos vão se converter e você vai salvar também a tua vida. Não podemos andar de qualquer maneira. Quando estamos preparados, é assim mesmo que Deus usa, mesmo com humildade, mansidão, mesmo falando as palavras de uma forma simples, Deus opera o teu poder. Por quê? Porque está preparado. Então não vamos esquecer a mensagem desta tarde de hoje. Continue preparado, continue andando com Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue obedecendo a palavra de Deus. Sendo assim, quando a oportunidade vier, você vai estar preparado, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Bate palma para Jesus. Muito obrigado. Meu amigo.